Ok, pessoal, estamos aqui de volta para a nossa aula número 8. Nessa aula vamos falar sobre a camada do repositório. Quer dizer, sobre o repositório que está na camada de infra. Então, dentro da camada de infra, temos aqui a nossa pasta data, que é a pasta que contém o contexto sobre o nosso banco de dados. Ok? Agora, se eu quiser realizar alguma operação com banco de dados, essa classe de contexto é que ela é responsável por esse processo de sessão com banco de dados. Então vamos precisar dela daqui a pouco, mas vamos falar sobre o repositório. Dentro da nossa camada de infra, vamos criar uma pasta que vamos chamar de repositories, ok? Então, o que é que nós vamos ter aqui em repositórios? Então, o repositório é um padrão que vai abstrair o acesso aos dados. Tá? É como se ele fosse, ele é uma ponte de comunicação entre a nossa camada de domínio com o nosso banco de dados. Ou seja, a nossa camada de domínio conversa com o repositório e o repositório conversa com o banco de dados. Okay? Ou seja, nós não vamos interagir diretamente com o banco, tá? Isso quem vai fazer é o nosso repositório, ele que será o único a conhecer o banco de dados, tá? Ou a conversar com o banco de dados. Na pasta data temos a informação de como conversar com o banco de dados, a string de conexão, está tudo configurado aqui em loja DB Context. Agora, isso que nós configuramos aqui, vamos invocar aqui dentro do repositório, porque aqui é onde vai estar os métodos que vão, de facto, cadastrar, consultar informações no banco. Tá? Então, para isso, nós temos aqui duas classes de domínio. Tá? Nesse projeto, só temos mesmo a categoria e produto, é algo pequeno. Então, aqui vamos criar o repositório para a categoria e o repositório para o produto. Vou começar com a categoria, ok? Então vou criar aqui uma classe que vou chamar de categoria repositório. Ok, categoria repositório, ok? Assim está correto. E vou criar. Então, dentro dessa minha classe de repositório para a categoria, eu preciso de informações sobre o banco de dados. E quem detém essa informação é a minha classe loja DB Context. Então, eu tenho que trazer um objeto, tenho que instanciar a loja DB Context dentro dessa classe de modo a ter acesso a essa comunicação com o banco na categoria repositório. Então, vamos fazer isso através de um construtor, tá? Eu vou criar novamente aqui um construtor primário, tá? Basta abrir parênteses aqui após o nome da classe e vamos escrever o nome da nossa classe de contexto, no caso loja DB Context. E vou chamar de context. Vou chamar de context. Tá? Ou seja, é como se eu tivesse a declarar uma variável do tipo loja DB Context e essa variável eu estou a chamar de context e ela vai me permitir ter acesso a todas as configurações que foram feitas dentro dessa classe de contexto. Ok? Então, essa minha classe categoria repositório, para além de receber o nosso contexto do banco de dados, tá? Toda a configuração está a ser passada aqui via construtor, ela agora precisa herdar as nossas interfaces, que basicamente podemos dizer, elas têm as informações das operações a serem realizadas. Se olharmos aqui nas interfaces, nós temos a interface para cadastrar no repositório, tá? É algo genérico, então significa que eu vou implementar ou vou herdar dessa interface e depois vou explicar ou vou
dizer qual é o modelo, tá? Entre categoria model e produto model que eu estou a utilizar para fazer o cadastro. Então, vamos voltar para aqui. Para fazer a herança é só colocar 2 pontos e o nome da interface que queremos herdar. Então, aqui o cadastro repository. Então, essa é a minha interface. Ele aqui vai estar desse erro porque eu tenho que explicar para ele o tipo de modelo que eu vou usar, já que lá é genérico. Então, coloco aqui o sinal de menor, sinal de maior. Lá onde eu coloquei T, ele agora espera que eu coloque no lugar desse T a classe que eu vou usar de modelo. No caso, categoria model. Ok? Ok. Agora, o erro não desapareceu por quê? Porque, para além de explicarmos aqui o tipo de modelo que vamos usar para realizar a nossa operação, a nossa classe repositório precisa implementar a interface. Implementar a interface significa o quê? O método que foi definido aqui, tá, cadastrar, também precisa aparecer do outro lado, tem que ser implementado do outro lado, tá? Então, o que é que vamos fazer aqui? Vou fazer manual, depois vou mostrar como podemos fazer isso de forma automática, ok? Então, logo eu aqui vou colocar public task, conforme está lá. Aqui temos o retorno de uma string e depois o nome do método, que é cadastrar. E ele recebe aqui por parâmetro o modelo. No caso, estamos a trabalhar com categoria model, então vamos colocar aqui categoria model, vou chamar de model, tá? O nome aqui não interessa. Depois vou abrir aqui o par de chaves que vai servir como o escopo desse método. Então, reparem que ele automaticamente tira o vermelho que tínhamos aqui, porque ele está a entender que o mesmo método que nós temos lá na interface é o que está a ser implementado aqui. Okay? Agora, temos aqui esse erro porque o método ele espera o retorno de uma string, que não está a acontecer ainda. Se eu colocar aqui o retorno de uma string, vou colocar aqui uma string vazia. Okay? Repara, ele aqui elimina o erro que temos aqui, mas agora está a nos passar o erro aqui porque, na verdade, o método ele vai ser assíncrono, então vamos com calma, tá? Então, o que é que vamos colocar aqui? Um async, tá? O método é assíncrono, e vamos pegar do nosso contexto, tá? Porque o nosso contexto nos permite acessar as tabelas, categoria e tabela produto, e inserir ou consultar alguma informação. Então, o que é que eu vou fazer? Vou pegar o contexto de forma assíncrona, então logo await context ponto tabela. Repara, ela agora me mostra a tabela de categoria e a tabela de produto. Então, eu quero acessar a tabela de categoria, ponto, quero adicionar alguma coisa, então vou adicionar de forma assíncrona e aqui passo a minha model que eu quero cadastrar. Então, com isso eu tenho basicamente o meu método para cadastrar. Ele insere a minha model, ou seja, no caso aqui vai ser a minha categoria, vai inserir isso na memória e depois precisamos confirmar isso no banco de dados. Então, como é que vamos fazer isso? Novamente, await context, ponto change ou save change async, tá? Ou seja, vai salvar as alterações de forma assíncrona. Aqui abrimos e fechamos e ponto e vírgula. O que é que nós vamos fazer? Nós precisamos agora retornar uma mensagem. Se ele executar essa linha, ele vai retornar um valor numérico 0 se ele não conseguir salvar nada no banco, e vai retornar um valor acima de 0 se conseguir cadastrar alguma coisa no banco. Normalmente é 1, se ele inserir um registro, ele retorna 1. Então, vamos fazer o seguinte:
return await context. Se isso for maior que 0, colocar aqui um ponto de interrogação. Isso chama-se operador ternário. Tá? Se for maior que 0, então retorne uma mensagem de categoria cadastrada com sucesso, conforme diz lá no nosso requisito funcional. Aqui, 2 pontos. Essa vai ser a segunda mensagem, a mensagem alternativa. Se não for maior que 0, significa que ele não conseguiu salvar. Então vou dizer que houve um erro. Vou dizer não foi possível cadastrar a categoria. Ok? Tá. Para não ficar algo muito extenso, vou quebrar aqui. Aqui e aqui também. Então, ele vai nos retornar de forma assíncrona. Temos aqui async, await, do contexto. Ele vai salvar as alterações que nós fizemos aqui nesta linha. Vai salvar. Se for maior que 0, pois temos aqui essa interrogação. Se for maior que 0, então devolve essa mensagem, tá? Que diz que a categoria foi salva com sucesso. E caso contrário, vai nos devolver essa mensagem de erro. Tá? Então, com isso está finalizado o nosso método de cadastro. Só isso já é suficiente para o cadastro ser realizado. Tá? Dentro do nosso repositório, claro. Então, do mesmo jeito que eu acabei de fazer aqui a minha categoria repositor, também vamos fazer para o produto. Na hora de cadastrar, vamos fazer também o editar, consultar, apagar e assim sucessivamente. Então vamos fazer isso com calma para não pularmos etapas. Ok, já tenho repositório, categoria, repositório. Estou aqui a esquecer. Vou fazer tudo aqui, tá? Aqui herdei do i cadastrar. Vou colocar aqui uma vírgula para indicar que também vou herdar o i listar. Está aqui, listagem repositor. Vou colocar aqui o sinal de maior e menor e aqui coloco categoria model. Tá? Aqui ele está me dando esse erro porque eu também preciso implementar aquela interface. A interface lá também tem uma operação, tem um método. Então vou fazer aqui Ctrl ponto. No meu caso no Mac é Command ponto. Quem tiver no Windows é Ctrl ponto. No Linux também Ctrl ponto. Então ele aqui vai abrir esse menu suspenso. E temos aqui a primeira opção, implementar a interface. Vamos clicar nele. E automaticamente ele vai nos trazer o método. Tá? Aqui tivemos que fazer de forma manual. Ele aqui já inseriu o método de forma automática. Tá? O que eu vou precisar fazer? Aqui dentro desse método vou escrever o que tem que ser feito. Vou transformar o método em assíncrono. E vou fazer o seguinte. Vou criar aqui uma variável que vou chamar de lista. Ou categorias, pode ser categorias, que vai receber de forma assíncrona o meu contexto. Repara, sempre que eu quiser acessar o banco, é sempre usando o contexto que nós estamos a trazer via construtor. Ponto to list, porque eu vou criar uma listagem. Contexto, tabela primeiro, tabela categoria. Ponto to list async, ok, fechamos, abrimos, fechamos parênteses, tá? Agora essa variável categoria ela vai receber uma lista com todas as categorias. Depois só preciso devolver essa lista, return categorias, tá? E está feito esse método.
Aqui, coloquei duas linhas de forma desnecessária. Tá? Eu poderia muito bem, ao invés de criar uma variável, colocar o retorno direto. Tá? Então vou eliminar isso. E ao invés de eu colocar isso, poderemos também fazer um retorno direto. Tá? Então, o meu método está aqui, ele vai simplesmente retornar a lista que ele vai pegar no contexto. E outra coisa, nós como temos aí no nosso caso de uso, a pedir que sempre que consultarmos a categoria, ele tem que incluir a lista de todos os produtos que fazem parte dessa categoria. Então, como é que vamos fazer isso? Aqui, antes do toList, assim, que vamos colocar ponto, temos um comando include, tá? Que é para ele incluir, tá? Mais algumas funcionalidades. Nós vamos incluir a nossa lista. Vamos colocar aqui parênteses, tá? De modo a dizer aqui que a nossa categoria tem produtos. Vou colocar produto, ponto. Aqui vou buscar essa propriedade, produtos. Isso aqui representa a lista de todos os produtos que pertencem à categoria que vamos listar. Ou seja, cada categoria que retornar para nós vai ser adicionada a ela a lista de todos os seus produtos. Estamos juntos? Então, por isso é que naquela hora fizemos lá no Fluent API aquela relação toda, que é para permitir esse tipo de include. Ok? Então, estamos em 16 minutos, 17 praticamente. Vou parar essa aula por aqui e vou continuar a fazer o repositório da categoria na próxima aula. Então, nos vemos no próximo vídeo.